E aí, gente, bom dia. Começando mais uma semana para a gente caminhar dentro da vontade de Deus, dentro da vontade do nosso Senhor. Bom dia para todos, bom dia para todas. Vamos entrando. Quero saudar vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma live, mais uma semana começando. Segunda-feira de sol. Segunda-feira abençoada. Aqui em Fortaleza começa hoje a segunda fase do protocolo de retorno gradativo e consciente das atividades. Louvado seja Deus. Bom dia para todos. Bom dia, gente. Todo mundo entrando uma vez, não dá para ler os nomes direito, mas tá todo mundo aí, maravilha. Vamos dar aquele nosso tempinho para a gente então proceder com a nossa leitura e fazer o nosso estudo. Bom dia, tem gente nova entrando aí, hein? Maravilha. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso, se eu não me engano, é o sétimo estudo temático em cima do livro do Gênesis. A gente não está necessariamente seguindo verso por verso, nós estamos olhando numa sequência do início em diante do livro do Gênesis, olhando para temas que nos desafiam, que nos ensinam coisas novas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Os dois últimos, eu me lembro particularmente, foram muito importantes para mim. Enquanto eu ministrava o estudo, me foram muito abençoadores. Os dois últimos falamos sobre, se eu não me engano, sobre casamento, e depois no segundo foi sobre egoísmo, alguma coisa assim, mas eu me lembro que foi muito impactante. Bom dia para todo mundo, bom dia para Rafaela, quem mais? Bom dia para a Dona Lúcia, a Lilian, o Bruno tá aí. Bom dia para todos. A gente sempre dá esses 2 minutinhos. Bom dia para minha querida Beatriz, Deus abençoe a senhora e o Manuel. E aí então agora vamos ler. Eu quero hoje já dar um pulo para o capítulo 11, capítulo 11 do livro de Gênesis. Se você está atento, nós saímos do capítulo 5 e fomos direto para o capítulo 11. O que a gente pulou aí? No 5, no 6 é o relato do dilúvio, depois o 7, o 8, o 9 e o 10 é a saída do dilúvio, os descendentes da família de Noé, a aliança de Deus com Noé e novamente o relato da perversão e do pecado do ser humano. E aí a gente chega nesse capítulo chave que marca o fim de uma primeira fase importante do livro do Gênesis, capítulo 11. É o relato da Torre de Babel, muitos conhecem, eu já preguei muitas vezes sobre esse texto, mas sempre que a gente lê tem coisas novas. Hoje mesmo caída aqui, não foi? Voltamos? Se eu não me engano, deu uma truncada aqui na minha conexão. Que tal? Voltou agora a conexão? Acho que deu uma travada aí, não foi? Me deem aí um feedback. O que vocês me dizem? A conexão travou, voltou, tem alguém me ouvindo, não estão ouvindo? Oi. Cadê? Voltamos? Tá melhor agora? Me deem um feedback aí. Eu vou continuar conforme vocês me disserem. Travando. E agora? Voltou? Tá todo mundo dizendo que tá travando, mas tô esperando aí vocês me dizerem. Cadê? Agora parece que voltou legal, né? Joia. Acho que foi a minha conexão aqui. Eu tô aqui no escritório aqui de casa fazendo essa live. A Cíntia, minha esposa, tá ali na sala dando aula de LPF, usando também a rede com as alunas dela no Zoom. Aí complica, né? Mas tá na bênção. Vamos lá, vai dar certo. Então eu quero ler o capítulo 11 do livro de Gênesis, ok? Vou então ler do verso 1 até o verso de número 11. Gênesis 11, do 1 ao 11, nos diz assim. Do 1 ao 9, desculpa. Diz assim, Gênesis 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar.
Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel ou Babilônia, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar? A gente precisa orar para entender esse texto, para ouvir a mensagem que Deus tem para nós hoje. Vamos orar juntos? Querido Deus, louvamos o teu nome por mais uma semana, por mais um dia que começa. Te agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso alimento. Te louvamos, ó Deus, porque no meio dos problemas e das crises, o Senhor atenta para nós e o Senhor vem em socorro do teu povo. Eu oro para que esse socorro agora chegue até nós em forma de entendimento da tua palavra, porque quando entendemos a tua palavra e aplicamos ela para as nossas vidas, muitos dos nossos problemas, das nossas crises se amenizam, porque a tua palavra nos é alimento e nos é direção. Nós oramos assim então, ó Deus, pedindo por direcionamento e entendimento. No nome de Jesus, amém e amém. Gente, esse é um texto bastante interessante, a Torre de Babel, capítulo 11. Se você está comigo desde o início, você já percebeu que não é nosso desejo explicar necessariamente muitas questões teológicas, né? A gente não tem o interesse de fazer uma exposição de caráter assim, pormenorizado. O que é que nos interessa aqui? Esse é um momento devocional, segundas, quartas e sextas de manhã. A gente pega a palavra de Deus e encontra ali alguns princípios importantes para serem aplicados nas nossas vidas. Então, o texto da Torre de Babel ele é um texto super denso. Se você tiver interesse, dá uma olhada no YouTube da nossa igreja, IP Nova Jerusalém, e procura lá, digita lá dentro do canal a palavra Babel, ou torre, porque eu me lembro que acho que só eu já preguei umas 2 ou 3 vezes em cima desse texto. Sempre tem coisas muito interessantes, muito profundas para se analisar, mas aí a gente tem 30, 40 minutos numa pregação falando ali sobre as implicações da Torre de Babel. O que é que eu quero fazer hoje? Eu quero olhar para alguns princípios somente. A gente não vai descer em detalhes, mas nós vamos pegar alguns pontos que são importantes para a gente começar essa semana, ok? Então, em primeiro lugar, diz aqui o texto que no mundo havia apenas uma língua, né? A civilização estava nascente. Você vai ver que logo antes aí do capítulo 11, ele ainda vem falando dos descendentes de Noé. Né? Noé é uma família de 7 pessoas que repovoou a terra. Então, aqui já tinha muita gente, é fato, mas a questão da linguagem ainda era unificada. E aí, eles nessa planície de Sinear, tudo isso é naquela região ali de onde hoje é o Iraque, tá? A região da Mesopotâmia, o fértil crescente, como se chama. Eles então tiveram a brilhante ideia de dizer o seguinte: vamos fazer tijolos e queimá-los bem, ou seja, vamos deixá-los bastante sólidos, firmes, e vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Essa frase aqui, ela tem um simbolismo muito rico. Uma torre que alcance os céus. Vamos lembrar aqui o seguinte, ninguém está falando aqui de um arranha-céu. O texto não fala de uma torre alta. O texto fala de uma edificação que se destaca numa planície, tá? Eles estavam aqui na planície de Sinear.
Historicamente falando, essa torre era o que hoje a arqueologia conhece como os zigurates da antiguidade. Eram aquelas edificações meio piramidais, mas em escalas, tá? Não tinha necessariamente aquele bico, mas eram edificações para a época que só conheciam tendas e casas feitas de barro e de tijolos muito precários. As civilizações no nascimento da humanidade eram muito primitivas nas suas edificações. Os zigurates, portanto, eles eram imensamente mais altos, eram edificações de caráter religioso. E para que serviam esses zigurates? Porque as caravanas de peregrinos ou de povos nômades que passavam pelas planícies, a planície, você olhava e de muito longe pelaquela brancura do deserto, lá na ponta você via aquela edificação que se destacava, um zigurate, e aquilo comunicava algo para quem estava passando. Aquilo dizia o seguinte: aquele povo ali é um povo protegido por uma divindade, porque eles edificaram aquele zigurate alto que no topo era tradicionalmente um templo da divindade adorada e celebrada naquela região. Então se olhava de longe e dizia: ali é um povo protegido por uma divindade, provavelmente com algum tipo de governo estabelecido. Um rei, um clã, alguém que de maneira poderosa regia sobre a terra naquela região. Então, uma torre alta que alcance os céus. É porque no alto desta torre havia o lugar de relação com o divino, o lugar onde a terra tocava os céus. Então, é uma edificação onde o homem quer estar próximo do divino. E naquela época, um lugar de relação pagã, né? Você vê que a Babilônia, ela é esse lugar que representa o culto a diversas outras divindades diferentes do Deus único e verdadeiro, criador de todas as coisas. Você vai ver então que ali, nesta intenção de se construir a torre ou o zigurate, você vê que havia esta pretensão do homem de manipular a divindade. Nós vamos construir uma torre alta, porque lá em cima nós vamos ter o nosso lugar de relação com a nossa divindade. E aí agora é chave a frase que segue, ó. E assim o nosso nome será famoso. Essa segunda frase é muito importante. Alguém já me ouviu falar isso antes. Por quê? E eu vou adiantar aqui já o tema do nosso próximo encontro, quarta-feira. Mas no capítulo 12, logo em seguida, nós estamos no 11, no capítulo 12, Deus vai inaugurar a nova fase do livro de Gênesis, começando com a apresentação de um personagem importantíssimo chamado Abrão, que teria o seu nome mudado para Abraão e que inauguraria esse período de patriarcas, né, o período patriarcal do povo de Israel. E Deus faz uma promessa para Abrão que tem tudo a ver com isso aqui do capítulo 11. Deus diz para Abraão o seguinte, ainda era Abrão, Deus diz assim: eu farei de você um grande povo, você terá uma enorme descendência e eu farei o teu nome grande. Veja só que importante, no capítulo 11, os homens que querem construir uma torre, chegar aos céus, ter esta relação de manipulação com o divino, na verdade é essa arrogância do homem querendo ser Deus, tá? Querendo ser ele o autor de si mesmo. Vamos então tirar Deus do circuito, do contexto da necessidade. Ele não vai ser mais necessário, porque nós agora faremos uma torre alta, seremos os nossos próprios deuses, e eles dizem, e nós faremos o nosso nome um nome grande. Só que em contraste com isso, Deus vai dizer lá no capítulo 12 o seguinte: olha, eu frustrei os planos dos habitantes da planície de Sinear, e criei aquela Babel ali de línguas multiplicadas, porque eles queriam fazer um grande nome para eles mesmos, mas agora eu estou dizendo que quem faz alguém ter um grande nome sou eu. E aí vem o Abrão e Deus diz para ele: eu farei de você alguém com um grande nome. Então, primeiro ponto importante para nós, que vivemos numa sociedade firmada em conquistas e méritos,
uma sociedade que dá muita importância ao desempenho profissional, pessoal, acadêmico. A gente vive num contexto, gente, de competitividade, onde todos anseiam e se esforçam por fazerem para si mesmos um grande nome. Na verdade, um profissional aí de qualquer área que seja, ele quer que o nome dele seja respeitado, ou o nome dela seja um nome respeitado no contexto profissional. E veja, nada de errado com isso, ok? O errado é você achar que quem vai fazer o teu nome grande é apenas a força do trabalho ou o expertise do teu conhecimento. Aí é onde está o problema. O problema não é ter um nome grande, o problema é achar que o nome foi feito grande pela força do teu braço. E era isso que Deus estava rechaçando aqui nesta tentativa arrogante do povo da planície de Sinear, dizer que faria para si um nome grande. Na verdade, no capítulo seguinte, Deus revela para Abraão: quem faz o nome de alguém ser grande sou eu. Então é a partir de uma relação de obediência com Deus que nós podemos ver o nosso, entre aspas, nome grande. E sabe por que isso? Porque Deus é um Deus que nos ama, que preserva as nossas vidas. E Ele sabe que se chegarmos em um momento de platô profissional, em que olharemos para o lado e para o outro e diremos: o nosso nome, o meu nome foi feito grande pela força do meu próprio braço, Ele sabe que isso é um convite à ruína, porque o orgulho precede a ruína, não é isso que diz a palavra? Então ele diz: eu vou fazê-los prosperar, é meu desejo que vocês cresçam, se multipliquem, sejam uma bênção para o mundo e tenham eventualmente um nome grande, profissionalmente, familiarmente, socialmente. Mas vocês terão esse nome grande porque eu haverei de lhes fazer alguém com nome grande. Não achem que foi a força do próprio braço, o esmero de suas próprias intenções ou expertise da sua formação acadêmica. É o Senhor quem nos dá as oportunidades de ter a formação acadêmica que temos, a força desenvolvida e o expertise adquirido. Percebe? É uma relação de onde você põe a sua confiança. Os habitantes da planície de Sinear quiseram construir essa torre para que, com a força de seus próprios braços, fizessem para si um nome grande, e por isso Deus os dispersa para que eles não caiam nesse erro de viver uma vida cheia de orgulho e de autossuficiência. Então, primeira lição dada. Segunda lição, e essa eu olhei agora e disse: meu Deus, que coisa linda. Quando diz aqui no verso de número 6, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. E aí Deus vem e frustra os planos. Normalmente a gente corre o risco de olhar para isso aqui com uma visão um pouco mais superficial e dizer o seguinte: olha, Deus se preocupou, porque eles estavam unidos, muito empenhados para o trabalho e eventualmente acabariam conquistando o que intencionavam. Aí Deus foi lá e estragou os planos dele, frustrou tudo, dividiu as línguas, espalhou todo mundo, fez uma Babel, o lugar foi chamado Babel, Babilônia, etc. Mas tem um ponto importante aqui. Deus reconhece, verso 6, que um povo que é unido e que fala uma só língua é um povo com potencial de conquistar grandes coisas. A questão aqui é que a realização que o povo estava querendo conquistar lhes faria muito mal, lhes levaria a este lugar de arrogância e autossuficiência. Mas o erro não estava no povo ser unido e falar uma só língua. Estava no povo usar esta união física e de linguagem para os propósitos errados. Entendeu? Isso é muito importante. Isso aqui é especial demais. Porque você vai ver, dá um pulo comigo agora, séculos para frente, depois que Jesus Cristo é assunto aos céus e que delega aos primeiros discípulos a tarefa de levarem o seu evangelho,
Jesus os reúne num lugar onde eles estão em oração, o Espírito Santo vem cumprindo a profecia que está lá no livro do profeta Joel, que o Espírito viria sobre toda a carne, e quando o Espírito Santo vem, aquele é um dia chamado dia de Pentecostes, porque eles celebravam um feriado judaico chamado de Pentecostes, muitos judeus estavam peregrinando para Jerusalém, e no dia de Pentecostes, esta Babel é invertida, porque se aqui no capítulo 11 de Gênesis Deus espalha e multiplica as línguas, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos os judeus se reúnem, os gentios estão ali juntos e eles unidos recebem este Espírito que os unifica e eles todos falam uma língua que era compreendida pelos demais de idiomas diferentes. Eles dizem assim: como podemos ouvir a respeito das maravilhas de Deus em nossa própria língua? É como se Deus estivesse usando os diversos idiomas, mas unificando a compreensão da linguagem para que todos os estrangeiros de matizes étnicas diferentes pudessem ouvir num mesmo eixo de comunicação a respeito das maravilhas de Deus. Então perceba o que é que Deus está fazendo aqui. Deus olha para o povo em Babel e diz o seguinte: olha, esse povo está unido e fala uma só língua. Show! É isso que eu quero que o meu povo seja. O povo de Jesus Cristo, eu e você hoje, a igreja do Senhor, é para estar unida e é para falar uma mesma linguagem, a linguagem do amor universal de Jesus Cristo. Quando a igreja está unida, um só povo, falando uma mesma língua, nós vamos longe e conquistamos muitas coisas em nome de Jesus e pelo poder do seu Espírito. Mas aqui no relato da Torre de Babel, o povo estava unido e falava uma só língua, mas tinham um projeto pessoal de poder. Queriam algo que os elevassem à categoria de Deus, para que então ali eles pudessem ter um grande nome para si. Então Deus dizendo: olha, vocês estão com a estratégia correta, mas visando o fim errado. O fim está triste. Os meios estão até corretos, mas os fins são errados. E aí Deus vai e frustra esses planos. E louvado seja Deus por isso, porque às vezes podemos ter até desejos legítimos, às vezes podemos até nos municiar de meios legítimos, mas com motivações erradas que nos levarão a fins indesejáveis. E aí Deus vem e frustra os nossos planos e dá um não redondo às nossas orações e fecha a porta na nossa cara. Não é isso que a gente canta lá naquela música do Kleber Lucas? Se uma porta se abre aqui, outras portas se fecham ali, e louvado seja Deus pelas portas que se fecham, porque muitas delas é porque faziam parte de projetos que nós estávamos intencionando, mas que não contribuiriam para os propósitos maiores de Deus. Então eu creio que uma porta que se fecha, um emprego que você queria muito e que não deu certo, uma promoção que você esperava e que foi passada para o colega que trabalha na mesa do lado da sua, ou sei lá, uma cura que você esperava e que não veio na hora que você esperava e que te forçou a ficar mais tempo em casa, não sei o que, mas uma porta que se fecha pode ter um peso de bênção tão grande quanto uma outra porta que se abre. Entende isso? Então tá aqui, o povo unido, falando uma só língua, maravilha, mas querendo realizar um projeto errado. E aí Deus vem, por amor à humanidade, e os espalha para dizer: eu não vou deixar que vocês consumem este projeto de poder pessoal, porque isso vai levá-los à ruína novamente. E aí quando vira o capítulo para o capítulo de número 12, Deus diz: agora vocês vão ver o meu projeto de redenção desta bagunça que se criou no mundo por causa do pecado. Vocês vão ver o meu projeto em ação. E aí ele chama um sujeito chamado Abrão, exatamente desta terra, da região onde viria a ser a Babilônia, a terra dos caldeus. Abraão vem de lá,
com sua família. E é de lá que Deus diz: a partir daqui eu vou mostrar para vocês o que é ser alguém cujo nome foi feito grande, não pela força de seu braço ou nobreza de suas realizações, mas o nome foi feito grande porque eu o abençoei. E esse é o nosso desejo, que o relato da Torre de Babel nos lembre hoje, conforme a gente começa essa semana, que todos nós temos esse desejo lá no fundo dos nossos corações de querermos prosperar e chegar em lugares mais altos e fazer para nós grandes nomes por meios errados ou por motivações erradas. Repito, não tem problema a prosperidade ou a realização de um grande nome, contanto que venha a partir dos meios corretos. E os meios corretos é uma total entrega nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, está nas tuas mãos. Se for da tua vontade, abre a porta. Se não for, fecha a porta. Se é do teu querer que esse projeto dê certo, que o Senhor vá me mostrando, me dando meios e me ensinando com humildade ao longo do caminho. E que no final, se chegarmos à graça de constatar que foi feito para nós um grande nome, que conquistamos alguma coisa, que toda a glória seja dada ao nome de Jesus e não ao nosso. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma excelente semana. E nós vamos orar agora, como nós fazemos sempre ao final do nosso estudo. Feche os seus olhos comigo agora e nós vamos orar. Santo e querido Deus, agradecemos ao Senhor por essa palavra, por esse alerta, por esta evidência onde nós constatamos, Senhor, que todos nós temos este desejo de ser alguém maior e melhor cada dia, e isso é um desejo, é uma ambição legítima, mas que possamos, ó Deus, realizar esses desejos cientes de que é o Senhor quem precisa estar adiante dos nossos planos, nos fortalecendo, criando oportunidades e nos fazendo humildes ao longo da caminhada. Eu oro, Deus, para que isso seja um padrão para as nossas vidas. Que no meio desta sociedade que valoriza tanto o sucesso pessoal e estas maneiras autossuficientes de se promover e de se fazer mais ou maior do que o outro, que no meio deste ambiente o Senhor nos levante como servos e servas humildes, que sempre dão o seu melhor, mas que também sempre dependem do Senhor para nos colocar em posições melhores. Em nome de Jesus, que isso nos dê humildade, que isso nos faça pessoas segundo Jesus Cristo. É o que oramos e no nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Maravilha, gente. Muito bom a gente começar essa semana juntos. Se você está visitando essa live aqui e ainda não sabia, esse é um estudo bíblico que a gente tem em cima do livro de Gênesis, toda segunda, quarta e sexta, às 9h30 da manhã. O link está no YouTube, todas as outras 6 para trás já estão postadas lá no YouTube da igreja, @IP Nova Jerusalém, o YouTube da Igreja Presbiteriana, da qual eu sou pastor. Você acessa lá e vê todas as lives que a gente sobe. Essa de hoje já vai estar lá daqui a alguns minutinhos, ok? Deus abençoe você. Até quarta-feira, às 9h30, estaremos juntos aqui para a glória de Deus. Forte abraço a todos. Agora é a hora que eu passo o dedo aqui nos comentários e fico vendo o nome do povo que estava aqui comigo. Maravilha, Deus abençoe todo mundo. Tô vendo aqui, ó, do jeito que meus filhos me criticam, né? Ó, fazendo assim para poder enxergar pelo grau do óculos, mas é isso mesmo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe todo mundo. Beijo grande e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.